Oi galerinha, boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Wesley, sou professor de Química e nós vamos hoje para a aula 2, tá bom? Nós vamos falar hoje das propriedades da matéria, são elas, anotem aí, propriedades gerais, propriedades específicas e propriedades organolépticas. Qual é a diferença? Propriedades gerais é aquela propriedade que toda matéria possui. Se você colocar 1 kg de qualquer material numa balança, vai dar um peso. Se você pegar 1 litro de qualquer outra substância e colocar em cima da balança, também vai ter um peso. Então, reparem que ambos, por mais que um esteja no estado líquido e a outra esteja no estado sólido, são propriedades comuns, as duas, que é a massa. Propriedades específicas são propriedades que a gente usa para diferenciar uma substância da outra. Por exemplo, a gente sabe que tem substância que evapora, você joga no chão, ela evapora muito rápido. Tem outras que demoram mais tempo para evaporar. Tem substâncias que se apresentam no estado sólido, tem substâncias que se apresentam no estado líquido. Então são propriedades que diferenciam uma substância da outra. E são elas que a gente vai estudar duas hoje: temperatura de fusão e ebulição. E nós vamos estudar também sobre a densidade na próxima aula. E existe uma propriedade muito interessante chamada de propriedades organolépticas. O que são elas? São aquelas propriedades que a gente consegue observar através dos nossos sentidos. Então, por exemplo, alguém começou a fazer um café. De longe você sabe que é um café por causa que você usa o olfato para você sentir o cheiro e você já sabe o que é. Quando você pega uma moeda, só de você tocar você já sabe, você já sente que o material é um metal. Quando você deixa alguma coisa cair só pelo barulho, olha, é um vidro, olha, é um pedaço de madeira, é um pedaço de ferro. Então são propriedades que a gente consegue observar com os nossos sentidos, tudo bem? Então anotem essas classificações e deixa anotado no caderno de vocês, tá bom? As propriedades que nós vamos falar nessa aula são elas: temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Temperatura de fusão é aquela em que a substância passa do estado sólido, S de sólido, para o estado, corrigir aqui, para o estado líquido. E aquela substância, quando passa do estado líquido para o gasoso, nós chamamos de ebulição. Então são duas definições bem interessantes. Funciona bem assim: eu pego um cubinho de gelo, deixei em cima da pia. Quando passa alguns minutos, a gente não percebe que ele começou a derreter? Isso é chamado de fusão. Só que o gelo ele pode sofrer a fusão de qualquer jeito, em qualquer temperatura? Não, tem uma temperatura específica, que é o que a gente chama de temperatura de fusão. É uma temperatura exata em que ela passa do estado sólido para o estado líquido. E a ebulição é a mesma coisa. Você pega uma substância, você coloca para aquecer no fogo, aí você percebe que dali a pouco começa a formar uma fumacinha em cima da água. É quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso. Professor, mas qual é a temperatura exata que essas substâncias mudam de fases? A água, ela vai sofrer fusão a 0 graus. E para sofrer ebulição, ela precisa chegar numa temperatura de 100 graus. Deu para entender? Então, qual é a temperatura de fusão da água? 0 graus. E qual é a temperatura de ebulição da água? 100 graus. Deu para entender? Isso quer dizer que, professor, eu estou aquecendo a panela lá e eu verifiquei que a temperatura ainda está em 80 graus. A água já começou a evaporar? Não. Somente quando atingir a temperatura de 100 graus, há uma pressão de 1 atm, que eu vou fazer uma aula especial sobre pressão atmosférica. A princípio, só lembrem do seguinte: se a substância estiver a uma pressão de 1 atm e a temperatura de 100 graus, essa substância, que nós conhecemos como água, vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Pegou? Continuando, gravem essa definição de fusão e ebulição. Qual é a condição que ela ocorre?
e aí vocês vão entender melhor o gráfico agora, que o gráfico é o principal que vocês devem entender. Observem o seguinte: quando eu tiver uma substância pura, observem o seguinte, eu vou colocar aqui a substância água como exemplo, mas esse processo serve para qualquer outra substância, tá bom? A temperatura de fusão da água é 0. A temperatura de ebulição da água é 100. Isso quer dizer o seguinte: quando a substância for pura, professor, o que é uma substância pura? É uma substância que ela não está misturada, ela não está dissolvida com ninguém. Por exemplo, eu peguei uma substância, não tem nenhum tipo de mineral lá dentro, não tem sal, não tem álcool, não tem nada lá dentro. Ali dentro eu tenho uma substância pura, é somente ela. Então essa substância, ela vai ter a temperatura de fusão fixa, observem, ó, temperatura de fusão fixa, vai permanecer a mesma, 0 graus, vai permanecer a mesma temperatura. Então, aqui vai estar, essa substância abaixo de 0 vai estar no estado sólido. Quando chegar na temperatura da temperatura 0, que é a temperatura de fusão, ela vai começar a passar do sólido para o líquido e a temperatura vai continuar subindo. Aqui vai estar no estado líquido. Quando atingir a temperatura de 100 graus, ela vai permanecer na temperatura de 100 graus, onde essa substância vai passar do estado líquido para o estado gasoso. E quando é que eu vou perceber isso? Quando é que eu vou ter uma substância no estado líquido e no estado gasoso ao mesmo tempo? É quando você vê aquela fumacinha subindo por aquele recipiente, aí você percebe que eu tenho a água no estado líquido e eu também já posso observar aquela fumacinha que é a água passando para o estado de vapor. Então, permaneceu a temperatura de 100 graus exato, que é a temperatura de ebulição, ela vai estar entre líquido e gasoso. Acima da temperatura de 100 graus, essa substância vai estar no estado gasoso. Então, substância pura, a temperatura de fusão ela é constante e a temperatura de ebulição ela também é constante. Ela vai permanecer uma reta certinha. Isso indica que se a temperatura de fusão estiver certinha e a temperatura de ebulição também estiver certinha, essa substância ela é pura. Aí você fala assim, professor, mas e se por acaso eu misturar água e sal, por exemplo? Agora vem um exemplo, outra definição. Observem o seguinte, ó. Quando eu tiver uma mistura homogênea, o que é uma mistura homogênea? Quando você pega uma substância, você mistura duas, mas você só consegue observar uma delas. É uma mistura homogênea. Quando chamamos de, eu só consigo ver uma substância, nós chamamos de fases. Então, mistura homogênea é quando nós temos apenas uma única fase. Então, quando for uma mistura homogênea, vai acontecer de duas maneiras. Tem eutética, que é quando a temperatura de fusão ela é fixa, vai permanecer fixa, só que a temperatura de ebulição ela vai sofrer uma variação. Observem só, reparem que aqui está retinho, aqui já sofreu uma variação. Deu para entender que a ebulição já sofreu uma variação? Então, a eutética é quando a temperatura de fusão ela é fixa e a temperatura de ebulição ela é variável. E aquela azeotrópica é ao contrário. Eu tenho a temperatura de fusão fixa, ela é fixa. Repara que ela permanece numa temperatura, por exemplo, de 100 graus, certinho. Agora, repararam que a temperatura de fusão, ela já sofreu uma variação? Olhem isso daqui, Em vez de permanecer retinho, ela sofreu uma subida. Deu para entender a diferença? Agora, professor, e quando for uma mistura heterogênea? Pessoal, lembra o que é a mistura heterogênea?
é quando eu tenho duas fases ou mais. Dá um exemplo: água e óleo. Cara, dá na cara que ali eu tenho a água embaixo e eu tenho o óleo em cima. É uma mistura heterogênea, porque eu tenho duas fases. O que vai acontecer na mistura heterogênea, professor? Simples. Tanto a temperatura de fusão vai sofrer variação, quanto a temperatura de ebulição também vai sofrer variação. O que eu quero que vocês entendam? Quando vocês pegarem um exercício e a temperatura de fusão e ebulição forem fixas, vocês saibam que ali é uma substância pura. Quando tiver uma mistura homogênea, em que somente a ebulição sofrer uma variação, não for fixa, nós chamamos de antética. Quando somente a fusão estiver sofrendo uma variação, nós chamamos de azeotrópica. E quando for uma mistura heterogênea, nesse caso, tanto a fusão quanto a ebulição vai sofrer variação. Deu para entender? Então, relembrando, a substância que eu tenho a temperatura de fusão, aqui é quando ela passa do sólido para o líquido. Abaixo da temperatura de fusão, que é 0 graus, essa substância vai estar no estado sólido. Entre a temperatura de fusão e ebulição, essa substância vai permanecer no estado líquido. Acima da temperatura de ebulição, essa substância vai estar no estado gasoso. É isso que eu quero que vocês entendam. Professor, tem como dar um exemplo para a gente? É claro que tem como dar um exemplo e vai ser bem fácil, que vocês vão perceber. Exemplo 1. O ponto de fusão do cobre é 1083, apesar desse número estar estranho aqui, é um 8, tá bom? O ponto de fusão do cobre é 1083 graus. E a de ebulição é de 2310. O estado físico do cobre, quais são os estados físicos da matéria? Sólido, líquido e gasoso. Quer saber o seguinte: a 20 graus, qual é o estado físico? A 100 graus, qual é o estado físico? A 1000 graus, qual é o estado físico? Vou ensinar bem rapidão e vocês vão entender e vão pegar muito fácil essa matéria. Vocês vão fazer assim, ó, cobre, vocês vão traçar uma reta e vão colocar os valores da temperatura de ebulição e a temperatura de fusão. Sempre vem a temperatura de fusão primeiro. Sempre vem a temperatura de fusão primeiro. Quem é a temperatura de fusão? 1083 graus. E a temperatura de ebulição? 2310 graus. A pergunta é o seguinte: a 20 graus, essa substância vai estar no estado sólido, líquido ou gasoso? Pessoal, é simples de ver. Se o número está aumentando daqui para lá, é claro que 20 é muito menor que 1083, imaginou? Então, eu vou colocar o 20 aqui. E os 100 graus? É claro que de 20 até 1083, o 100 está antes. E 1000 graus? Também está antes. Aí a pergunta é o seguinte: professor, em qual estado físico vai estar então? Lembra da nossa regrinha? Da temperatura de fusão para baixo, sólido. Da temperatura de fusão até a ebulição, líquido. Acima da temperatura de ebulição, gasoso. Então, se essa é a minha temperatura de fusão, quer dizer que esses valores estão para baixo da temperatura de fusão. Então, todos eles vão estar no estado sólido. Aí você, professor, tem como dar outro exemplo usando isso daqui? Claro que tem. Se eu perguntar para vocês, alunos, qual é o estado físico dessa substância a 2800 graus? Bom, 2310 graus é a temperatura de ebulição. 2800, eu até esqueci o número, mas vamos colocar 2810 graus. Qual é o estado físico dessa substância? Lembra da nossa regrinha? Se estiver acima da temperatura de ebulição, gasoso.
Reparem que a temperatura de ebulição é 2.310. A nossa temperatura que nós perguntamos, que é 2.810, está acima da temperatura de ebulição. Então, a 2.810 graus, essa substância vai estar no estado gasoso. Qualquer número que perguntar entre esses dois aqui, vai estar no estado líquido. Deu para entender? Esse exemplo aqui é bem tranquilo. Os exercícios que estão na folha de vocês, basta vocês organizarem. Coloca a substância, traça uma reta, coloca as temperaturas de fusão e ebulição. Lembrando, a temperatura de fusão ela vai de baixo do nome para cima. Então basta vocês colocarem os valores que tem na questão. Então lembrem-se, temperatura de fusão e ebulição, o exercício sempre vai te dar. Você só precisa colocar o valor que eles estão perguntando e vocês vão descobrir qualquer estado físico de qualquer matéria. Deu para entender? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Tentei fazer o mais rápido possível para não cansar vocês. E até a próxima aula. Tchau, tchau.